Olá pessoal, boa noite. Espero que todas vocês estejam bem. Aqui depois de mais um dia de trabalho, uma semana de muita luta pela criação da renda emergencial em BH contra a fome. E esse é um dos temas que nós estamos trabalhando. Olá, Jonathan, boa noite. Ei, Herbert, beijo Lili. E o nosso tema de hoje da live vai ser sobre templos religiosos. Devem ou não ficar fechados no contexto da pandemia? A gente viu, que recentemente essa foi uma grande polêmica no STF e também aqui no município de Belo Horizonte. A gente vai ter convidados muito especiais para poder debater esse tema. Deixa eu ver se algum deles aqui já entrou. Acho que ainda não. Enquanto os nossos convidados não entram, gente, eu vou aqui contando para vocês. Eu vi que o Léo entrou. Léo, ajuda a falar com a galera para entrar na live. Mas enquanto o pessoal não entra aqui na live, gente, vou contar para vocês um pouco das iniciativas de enfrentamento à fome aqui em Belo Horizonte. Essa semana nós fechamos num Lab Pop com vários movimentos populares uma proposta de um projeto de lei para que Belo Horizonte tenha uma renda emergencial. E aí fizemos uma grande plenária com mais de 100 pessoas, carroceiros, quilombolas, moradores de ocupações. Teve uma vitória no Conselho de Assistência, que foi a aprovação pelos usuários e trabalhadores da proposta da renda emergencial. Amanhã tem mais novidades. Esperem aí para vocês se sintonizarem. Frei, boa noite! Boa noite, Bela, beleza? Firme na luta, Frei! Firme na luta! Terminamos agora há pouco a audiência pública na Câmara Federal contra o Rodoanel, o Rodominério, né? E agora é uma alegria prosear com você aqui agora, ué. Maravilha, Frei! Bom, essa é outra luta, né, Frei? Que a gente está traçando aí contra a utilização do recurso dos atingidos para destruir a região metropolitana do ponto de vista ambiental e social, humano, né? Construindo esse rodoanel que vai dividir as comunidades no meio, passar por dentro de área ambiental, né? Então, super importante. Vamos ver aqui se... Sim, de 3 minutos que você soltou hoje, denunciando essa obra faraônica, que é o rodoanel, terceiro rodoanel de Belo Horizonte, né? Uma armação muito injusta, não pode acontecer não, né? Com certeza, não pode. Frei, a gente também convidou para essa live o Caio Marçal e a mãe Sônia. Acho que o Caio já está pedindo aqui para participar. O Flávio, que vai substituir a mãe Sônia, porque hoje a gente teve um problema, né, de saúde na nossa família, e aí a mãe Sônia não vai poder participar, mas o Flávio, que é do Força Ampótima, tá já aqui. E nós convidamos também o Caio Marçal, que é companheiro de lutas aí também, faz parte dos movimentos dos evangélicos pelo Estado Democrático, pela diversidade. Então o Caio também já está aí, convidar ele aqui para poder entrar na nossa live. E o nosso tema de hoje, né, Frei, eu estava contando, só esperar aí chegar. Opa! Ei, Caio! Vocês estão me vendo? Tudo bem? Estamos te vendo. Eu tô com um problema. Bem-vindo, boa noite, meu irmão, beleza? Beleza, querido. Eu tô com um probleminha aqui na minha câmera. Vocês estão me vendo agora direito? Ah, não. Estamos te vendo bem, Caio. Tá. Problemão, como a Covid, aí é problemão. O probleminha te resolve. Verdade. Estamos só esperando o Flávio, então mandei outro convite para ele, mas acho que a gente já pode começar. Então, gente, o tema da live de hoje é o tema, assim, dos templos. Eles devem estar abertos nesse momento ou fechados, como um ato de amor para evitar a propagação do coronavírus. A gente viu, né, uma grande polêmica no Brasil e em Belo Horizonte em relação ao fechamento ou abertura dos templos religiosos. Esse debate foi para lá no STF, que julgou, depois de muito embate, que é constitucional, ou seja, é prerrogativa dos municípios decretarem o lockdown também dos templos religiosos. Essa decisão deixou muita gente irritada,
Na própria Câmara Municipal, a gente teve a votação em primeiro turno de um projeto de lei da bancada cristã para que as igrejas sejam consideradas serviços essenciais, e a gente não tem a mínima dúvida de que a fé é essencial, mas essa discussão sobre a abertura ou não dos templos, sobre o quanto que a fé está atrelada aos templos, é uma coisa que a gente precisa aprofundar. E para pensar um pouco sobre pandemia, fé, luta pela vida, a gente convidou aqui hoje o meu companheiro Frei Gilvander Luiz Moreira, que é Frei Carmelita, da Comissão Pastoral da Terra, e de todas as lutas de Belo Horizonte mais importantes, você vai ver o Frei à frente, em defesa dos carroceiros, contra a mineração, junto das ocupações. E vou deixar um minutinho também para vocês depois se apresentarem. Convidei o Caio Marçal, que é também um grande companheiro que a gente se conheceu nas lutas das ocupações, né, Caio? E que constrói as movimentações dos evangélicos que lutam pela democracia, que lutam por direitos. Convidei também a mãe Sônia Mamedo Sambujican, que é a minha mãe, para participar dessa live aqui hoje, trazer também a força da tradição do candomblé para essa reflexão. Ela indicou o Flávio do Forção Pótima, que deve conseguir entrar daqui a pouco. A gente vai ter o Flávio. Mas vou primeiro deixar aqui para vocês se apresentarem, Frei. Então, se puder, se apresente e já fale um pouco como você vê o papel, esse debate sobre o fechamento ou abertura dos templos religiosos no contexto do Covid, e que papel deveriam ter as instituições religiosas no contexto de agravamento da pandemia, de aumento do número de mortes, né, no nosso país. Ok. Posso você, Frei. Primeiro, quero agradecer o convite, uma alegria estar aqui conversando com você e com o nosso querido amigo e irmão Caio, né? Ele é muito importante, a gente tem que tratar, né? Eu fui vários processos que eu estou respondendo aí. Uma vez um bispo... Frei Gilvander, o que você defendeu aí, você escreveu lá, tudo está correto, saiu lá no jornal. O problema é que você tornou público algo que a gente deve tratar só nas relações interpessoais, né? Eu falei, mas não está certo, não. Acho que as lideranças religiosas têm a responsabilidade, o dever e também o direito, né, de se posicionar sobre qualquer assunto, seja ele simples ou complexo, né? Pode dizer, porque o assunto é complexo, vou dar uma de pilates, lavar as mãos, dar uma de avestruz, tentar me esconder, né? Então, assim, primeiro, essa alegria. Segundo, para quem não me conhece, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, né? Sou frei há 37 anos, sou padre há 20, sou da Ordem dos Carmelitas, sou da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Minas Gerais, sou do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, do CEBI, né? E acompanho a luta dos movimentos sociais no campo e na cidade, né? No Estado de Minas Gerais, luta pela terra, pela moradia, luta para a gente frear a ganância, o poder devorador das mineradoras aí, né? Luta, enfim, pelos direitos humanos fundamentais. E o direito humano fundamental que a gente tem é o direito à vida. E para a gente ter direito à vida, a gente tem que garantir as condições materiais objetivas que viabilizem a vida, né? Então, eu quero repudiar com veemência, primeiro, a decisão daquele ministro Nunes Marques, né, que foi nomeado pelo inominável antepresidente, que está causando um genocídio no nosso país, né? E assim, com os argumentos sem pé, sem cabeça, sem fundamentação constitucional, né? Acolhendo o pedido lá de uma associação de evangélicos aí que não tem nem poder jurídico para submeter algo à apreciação do Supremo. Então, a decisão asquerosa, aquela de mandar abrir os templos para celebrações de cultos ou missas, celebrações religiosas em todo o Brasil, em um momento em que a pandemia no nosso querido país, infelizmente, lamentavelmente, está se agravando dia a dia, né? Nós já chegando quase a 4.000 mortes por dia, um absurdo, né? Então, graças a Deus, e
em nome da vida, da dignidade humana, que o plenário do Supremo Tribunal Federal corrigiu aquela injustiça e falou, não, não é correto isso não. E aí retomou aquela decisão, conforme você colocou, que os prefeitos e os governadores têm o direito, sim, de, como julgar necessário, de promover lockdown e fechar e deixar funcionando só todas as atividades essenciais. E é óbvio que mineração não é atividade essencial e também celebrar os cultos ou missas não é um assunto estritamente essencial. É uma atitude também estúpida essa investida aí desse grupo de vereadores aqui de Belo Horizonte de querer colocar as celebrações dos cultos, celebrações religiosas como atividade essencial. Isso é um absurdo, né? Primeiro, se a gente vai ver na Bíblia, para quem é cristão, né, o Caio e eu da igreja evangélica, né, o que a gente vê assim, um monte de passagens na Bíblia que os profetas e as profetisas questionam muito o templo, né? Por exemplo, quando o povo escravizado debaixo do imperialismo dos faraós no Egito conseguiu se unir depois de uns 500 anos de superexploração, atravessou o Mar Vermelho, foi 40 anos de caminhada sem templo. Sem templo. Deus estava como uma nuvem no meio do povo, mas Deus estava no meio do povo, nos corações do povo, né? E depois, por exemplo, mesmo na conquista da terra prometida, em Canaã, Palestina, né, o povo continuou celebrando a sua dimensão de fé sem templo. Aliás, foi uma luta muito grande. Os profetas não queriam que se construísse templo, né? O rei Salomão foi muito criticado por ter construído o templo. E depois a gente lembrar também, nos 4 evangelhos que tem na Bíblia, a fagulha, o estupim que levou à condenação de Jesus Cristo à pena de morte, né, que era a pena arbitrada pelo Império Romano, foi porque Jesus torrou a paciência, possuído por uma ira santa, chutou o pau da barraca e expulsou os vendilhões do templo. Né, Flora? Templo não é para virar esse comércio, não. Então, assim, depois vem o apóstolo Paulo, numa das cartas dele, com a fina mística e espiritualidade, o apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês são templos do Espírito Santo. Então, só para provocar o início da nossa prosa aqui, queria demarcar isso. Nós, pessoas, quem acredita no Deus da vida, em Jesus Cristo, as pessoas que estão nas outras religiões, né, de matriz africana, ou indiana, ou indígena, outras tantas, né, que sente essa relação de transcendência, uma dimensão da vida, nós temos que entender que nós somos templos do Espírito Santo, somos templos divinos, uma dimensão sagrada. A primeira, Deus nos criou templos, quer dizer, instrumentos de luz e de força divina. Quando for possível celebrar num templo, tudo bem, mas já está demonstrado, né, pela saúde, por infectologistas, por epidemiologistas, sanitaristas e tudo, que não tendo ainda a cura para o coronavírus e a gente na ausência de vacina, o remédio é manter distanciamento social e corporal. Então, quem promove a aglomeração, seja nas baladas, nas festas, seja nas festas familiares, seja por irresponsabilidade, seja os caras que deixam o transporte público superlotado, ou seja, pastores ou padres, tudo está promovendo aglomeração em épocas de pandemia, está disseminando Covid e matando as pessoas. Então, está certo, tem que ficar fechado, sim, e não promover aglomeração. Inicialmente, eu queria propor isso. Tá, Bela? Obrigada. Aí chegou o Flávio. Flávio é companheiro do Força Pótima. Bem-vindo, companheiro de tradição também, que veio aqui hoje representar as religiões, as tradições, né? Boa noite, que bom que você conseguiu entrar. Primeiro agradecer o convite e dizer que é um desafio
partilhar de um bate-papo com o Frei Gilvander, que é um companheiro de luta e que sempre nos ensina nas suas vivências, né? Então é sempre um desafio encontrá-lo, Frei, e estar nesse espaço. E também um desafio representar tanto a Mesa Tambujucã quanto a Mãe Rita, nossas coordenadoras estaduais, que hoje estão aí trabalhando em outra frente pelo nosso povo tradicional, lutando, pedindo saúde, rogando a Obaloaê por nós, e que a gente tenha um diálogo frutífero desse nosso encontro. Ótimo. É isso. Obrigada, Flávio, pela sua a benção, minha velha, a benção, minha velha, a nossa macota de tradição. Um grande abraço, Flávio, muito bom. O Frei estava aqui, né, Flávio? Você estava tentando me entrar e assistindo, né? Falando que, assim, para as tradições também, religiões cristãs, a pessoa é o templo, né? A gente carrega a fé e a crença em Deus, a capacidade de oração em nós. Que nesse momento não é possível, né? Ou é irresponsável a realização de cultos que gerem aglomeração. E aí eu vou puxar a palavra assim para o Caio, né? Porque Caio está aqui também representando o segmento, né? O grupo das pessoas que são evangélicas, onde existe talvez uma maioria de evangélicos que defende e luta hoje pelos templos abertos, né? E eu vi que durante a votação aqui em Belo Horizonte sobre a consideração das atividades religiosas enquanto atividade essencial, houve uma grande organização dos grupos evangélicos que são a favor da democracia, da vida, dos direitos sociais, né? Então, Caio, se apresenta um pouquinho e fala pra gente como é que tem sido esse embate entre os evangélicos. Bom, Bela, primeiro eu queria agradecer o espaço, né? Acho que é muito importante a gente fazer nesse local que é fraterno, né? Que a gente senta junto, dialoga com as diversas matizes religiosas, né? Parabéns ao teu mandato, porque é um mandato que dialoga com todos e faz com que a gente possa, nesse processo, aprender um com o outro, né? Bom, eu sou Caio Marçal, eu faço parte da Rede FARE, que é uma rede cristã, de defesa de direitos, uma rede de tradição protestante, porém aberta também aos nossos irmãos de outras confissões de fé, aos nossos irmãos católicos e às outras igrejas, e também diálogo com os movimentos sociais, né? Como você bem falou, assim, é importante a gente salientar, né, que toda essa confusão se deu especialmente por conta da ANAJURE, que é uma Associação Nacional de Juristas, evangélicos, né? De juristas cristãos, né? E é também importante que a gente fale isso, né? Pontue inicialmente isso, porque esse grupo de juristas evangélicos, eles são ligados umbilicalmente com um viés fundamentalista do campo protestante. E aí, quando eu falo campo fundamentalista, eu não estou falando dos pentecostais, né? Podem até ter pentecostais que abraçam o fundamentalismo, mas o fundamentalismo e aí eu vou, para deixar bem claro, sucinto, é uma forma da direita capturar o imaginário da linguagem protestante e disputar no espaço público essa hegemonia na sociedade. Né? Quando a gente pensa o fundamentalismo, desde o seu início nos Estados Unidos, esse grupo tenta se mobilizar na sociedade a partir dessa linguagem belicista, né, belicosa, de que o outro, diferente de mim, é meu inimigo, que existe uma trama para destruir a igreja, que todos aqueles grupos que não se adequam ao nosso discurso fechado e hermético, todos esses são uma ameaça à nossa presença no mundo, né? E por que se faz esse discurso, ao meu ver, né? Como um estudioso, além de teólogo, missionário, eu também estou na academia, né, como um pesquisador, né, do fenômeno religioso na sociologia da religião. Para mim, esse movimento que conjuga religião e política, ele precisa sempre manter engajado os seus fiéis,
né? O discurso do pânico, o discurso que agora as igrejas vão se acabar, que as igrejas vão ser perseguidas, que estão acabando com a liberdade do culto, né? Aí a gente vai abrir aqui um parêntese, Bela, que é muito importante, né? A lei de liberdade de culto foi uma ação, um ato de Portanto, nesse momento da pandemia, o essencial é proteger as vidas, porque cada um daqueles que professam essa fé no Cristo, toda vez que alguém morre, algum desses que professam a fé, que professam a espiritualidade, um templo de Deus é fechado, porque Deus não habita em quatro paredes. Deus ele não está formatado às quatro paredes de um templo religioso de qualquer confissão religiosa. Nós estamos aqui diversas expressões de religião e a gente percebe o quanto que o sagrado ele não é contido nem mesmo pelo discurso de uma determinada linha ou tradição religiosa. Portanto, é fundamental assim, a gente denunciar que até sob o prisma dos valores que esses religiosos dizem respeitar, há uma total incongruência em relação a isso, né? Então, acho que fundamental que a gente também sinalize, aí eu vou tirar um pouco do meu boné de sociólogo e botar o bonezinho de teólogo, de dizer também que a verdadeira religião, como diz São Tiago, é aquela que, no tempo de sofrimento e de angústia, acolhe o pobre, o necessitado e a viúva, esses que estão em situação de vulnerabilidade social. E é curioso que, em nenhum momento, esses discursos que dizem proteger a liberdade da religião tocam na questão da profunda desigualdade, especialmente nesse tempo catastrófico da pandemia. É preciso lembrar que há 100 anos atrás, Bela, quando nós tivemos a pandemia da chamada gripe espanhola, as igrejas protestantes, inclusive igrejas pentecostais, fecharam seus templos e buscaram cuidar dos doentes. O que aconteceu para que as igrejas tenham mudado de discurso? A minha avaliação tem sido essa crescente influência desse discurso extremamente belicista, importado dos Estados Unidos, do fundamentalismo religioso, do fundamentalismo cristão. Esse discurso que, embora se assuma como defensor da fé, não consegue estruturar nem o básico daquilo que essa fé, dessa chamada fé protestante, dessa fé evangélica, tem como base, tem como centro da sua vivência e da sua espiritualidade. Né? É curioso quando a gente olha para essa experiência do fundamentalismo cristão, cada vez mais raivoso, cada vez mais fechado. A gente lembra que os princípios do protestantismo, que nós não apenas não dependemos do templo, nós também não dependemos sequer da institucionalidade religiosa, porque para os protestantes, para a fé protestante, a nossa fidelidade última não é a tradição religiosa, não é o templo, não é as tradições, aos ritos, mas, sobretudo, a nossa compreensão da palavra de Deus, que não precisa mais nem da mediação de templo, nem mais da mediação do pastor, nem mais da mediação de ninguém. Essa é a verdadeira fé protestante. Por isso, é possível dizer que esses ditos evangélicos, ditos
protestantes, eles romperam com a fé reformada, romperam com a fé protestante e com os princípios do protestantismo. Acho que basicamente é isso que a gente percebe nesse discurso. É muito bom, sabe, Caio, escutar você, escutar o Frei Gilvander, para poder também compreender, dentro dos próprios fundamentos filosóficos da fé cristã, seja ela católica, protestante, neopentecostal, enfim, como que, na verdade, se argumenta ali a defesa de que as instituições estejam funcionando, não de que a fé esteja fluindo, né? Mas as instituições e tudo que ela movimenta de poder. E esse discurso, essa discussão que você coloca, né, sobre a necessidade de mobilizar o pânico, ou mobilizar essa ideia de inimigos em comum, né, como agregação do grupo, é algo de fato que nos preocupa muito, porque, como você disse, as igrejas têm um papel central na sociedade e exerceram em diversos momentos de calamidade esse papel, né? Mas para poder puxar um pouquinho a bola aqui para o Flávio, não, eu ia falar que para puxar, travei um pouquinho, mas eu voltei. Para puxar um pouquinho aqui para o Flávio, né, Flávio? A gente sabe que as tradições de matriz africana, o candomblé, a umbanda, enfim, a diversidade das tradições, ela se dá muito enquanto atos aglomerativos também, né? É na gira que a gente se encontra, muitas vezes no terreiro que a gente se encontra. Qual que tem sido o desafio para as casas nesse momento da pandemia e como que as religiões, as tradições de matriz africana têm defendido a posição em relação ao funcionamento ou não das casas nesse contexto pandêmico? Acho que o Flávio travou um pouquinho. A internet do Flávio está um pouco fraca, né? Travou um pouquinho. A gente tem que ter paciência com o Instagram, né, gente? Eu nem sabia que podia 4 pessoas assim. Pode cair. Pode. Eu vou mandar um novo convite para o Flávio, que assim que ele chegar, a gente envia aqui para ele novamente o convite. Né? Enquanto o Flávio não chega, Frei... Oi? Esse Instagram aqui que permite 4 pessoas ao mesmo tempo é grátis ou é pagamento? É grátis. O Instagram tá novo, agora pode. Live com mais de uma pessoa no Instagram. Novidade. Eu participei de um esses dias também. Frei, enquanto o Flávio não chega, eu queria devolver para você a palavra, Frei, justamente nessa pergunta, né? Assim, eu ia trazer justamente esse ponto em que o Caio termina. Foi o papel que a Igreja Católica teve na gripe espanhola e em várias situações de calamidade. Assim. Então, na sua opinião, né, qual que é o papel dessas instituições religiosas nesse contexto da pandemia? O que podem, né, as congregações, os padres, os freis, todos os grupos religiosos contribuir nesse contexto pandêmico de aumento da fome, de negacionismo, de tanta confusão também, né, em relação ao que é verdade, o que é mentira, no que se envolve, no que envolve a política geral, né? Enquanto isso, o Flávio vai voltando, mas se você quiser já responder, aí quando ele voltar, a gente... Ô, Bela, enquanto eu ouvia o Caio aqui, fiquei lembrando de um outro aspecto também que eu acho que a gente tem que colocar em baila para a gente entender essa polêmica. Assim como ninguém é uma pessoa neutra, nenhuma igreja e nenhuma religião também é neutra, assim. Por exemplo, você falou assim, o sentido da fé. Em última instância, não existe fé no singular. Existe fé no plural, não existe fezes. Porque depende da forma como eu entendo a minha dimensão espiritual, mística, de transcendência, né? Por exemplo, se a gente for olhar da perspectiva etimológica, religião pode ser religar com Deus, o mistério de infinito amor que nos envolve, nos religar com o próximo para estabelecer uma relação de fraternidade, nos religar com o nosso eu mais profundo, para a gente não ser um eterno alienado de nós mesmos, nos religar com todas as outras criaturas, com os animais, com os seres vivos e tudo. E também existe igrejas e religiões como instituições históricas, né? E como instituições, as igrejas e religiões têm dogmas, têm doutrinas, têm funcionários, tal. Por exemplo, a Bíblia
critica com veemência a idolatria, né? Os profetas e as profetisas na Bíblia fervem o sangue de indignação diante de idolatria, diante de falsos profetas, diante de falsos sacerdotes, né? Que são tão opressores quanto latifundiários, ou agronegocistas, né? Os reis opressores, faraós e tudo, né? Então, hoje, assim como ao longo da história, em muitos momentos, infelizmente a gente tem que perceber, e está na Bíblia também um dos princípios lá do Decálogo, né, que foi reduzido para 10 mandamentos, é não usar em vão o nome de Deus. Infelizmente, hoje tem muitas falsas lideranças religiosas, sejam católicas, evangélicas ou pentecostais ou neopentecostais, usando e abusando do nome de Deus com interesses escusos, usando para ganhar dinheiro. Então, eu desconfio muito da maioria que está aí defendendo a abertura dos templos em um momento tão grave que a pandemia está matando tanta gente. Eu desconfio que o motivo principal que está levando a esse tipo de defesa não é amor ao próximo ou cuidar da dimensão espiritual, é amor ao dízimo, à doação, à coleta, né? Isso é triste, isso é lamentável, isso nós temos que denunciar, né? Por exemplo, eu tive notícia aqui em Belo Horizonte mesmo que um pastor comemorou a decisão desse ministro horroroso lá, Nunes Marques, e no domingo de Páscoa, mas aí aberto, falou, não, mas tem que reunir, porque se fizer a celebração vai ter o dia, só que ele ficou com medo de ir e pegar Covid. Sabe o que ele fez? Montou a transmissão online, colocou um telão lá e colocou os obreiros para passar o chapeuzinho lá, a coleta, para recolher o dízimo e a coleta e tudo. E ficou na casa dele para não pegar Covid, mas juntou o dízimo. Sacanagem isso. Ou então, como eu vi com os meus olhos, pena que eu não filmei com meu celular, um belo dia, Caio e Flávio, eu peguei o metrô aqui em Belo Horizonte, estou sentado, entrou 2 pastores assim, novos, uns 30, 35 anos de idade mais ou menos, de terno e gravata, e o papo, sabe o que era? Eles comentando o último ano deles participando da igreja. Não, eu estou sendo pastor em 2, 3 igrejas, inclusive igrejas diferentes, de nomes diferentes. E aí, não, nesse mês agora já consegui comprar um Mercedes-Benz, outro, não, eu já comprei um Corolla, não, já troquei meu apartamento de 2 quartos por um de 4 quartos e tudo. Não, eu estou ganhando 20 mil reais lá por mês na igreja lá, o negócio lá tá... Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas que safadeza. Quer dizer, coração do nome de Deus, né, Pedro? Religião como mercadoria para lucrar. E isso nós temos que denunciar. Né? E o povo tem que ficar aberto. Como já aconteceu o escândalo, por exemplo, daquele padre Robson, eu citei o pastor aqui, mas tem padre Picareta também. Aquele padre Robson do santuário do Pai Eterno lá em Trindade, próximo de Goiânia, Goiás, suspeita seríssima, está sendo processado agora por desvio de milhões e milhões, né? Fazendo um mega templo lá, só o sino, quase 30 milhões de reais para fazer um sino. Isso é um absurdo. O Deus da vida não apoia isso, Jesus Cristo também não apoia isso, né? Aliás, eu termino aqui lembrando o seguinte, outro detalhe, não sei, queria ouvir vocês também, Caio, Flávio e Bela, que é o seguinte, eu estou chegando à conclusão, olha, que a gente precisa desconfiar muito de quem fala em demasia sobre o nome de Deus e usa excessivamente a linguagem religiosa, né? Dia 19 de março, na Igreja Católica, é dia de São José. São José não fala nenhuma palavra nos 4 evangelhos. Ele fala pelo testemunho dele, né? Então, desconfie de quem fica usando em demasia discurso religioso, fica dizendo que é Deus acima de todos. Primeiro que é uma idolatria isso, um erro. Deus não está acima de todos e Deus nem quer estar acima. Quem está acima é opressor, ou é rei, ou é dominador. Deus está dentro da gente, está em nós, está debaixo, nos sustentando, está no meio, está lado a lado, sendo irmão de caminhada. Deus não quer estar acima de ninguém, não. Né? E outra coisa, eu, por exemplo, eu sou frei e padre.
E eu sou apaixonado pela Bíblia. Mas eu não vivo rotando, falando de Bíblia o tempo todo, falando de Deus o tempo todo. Né? A gente tem que olhar isso também. Que tem gente que falar de Bíblia, falar de Deus, pensão, isso é uma graça, mas só falar, está até lá Jesus Cristo falando assim, não é aquele que diz Senhor, 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 que entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é a gente criar condições objetivas para se garantir e viabilizar vida, liberdade, direitos humanos fundamentais, terra, moradia, respeito, não ter discriminação. Nisso é que está a verdadeira religião. Para terminar, Bela, lembro uma vez perguntar para o Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, você é tão solidário, você parece tanto com Jesus Cristo, por que você não resolveu uma parte muito grande dos cristãos? São uma negação, não honra na prática, né? Jesus Cristo vivia se doando para os outros, sendo solidário e lutando contra as injustiças. Isso é que é a verdadeira religião, hein? Porque por aí. Agora ficar brigando para abrir ou fechar templo, não tem lógica, não. Não dá, né, Frei? Não, muito, muito importante isso que você fala. E o Vladimir até escreveu, né, com observação, que o São José é considerado santo silencioso. Aquele que não fala tanto o nome de Deus, né, mas faz a sua obra. Queria que ainda bem... Sim. São José passou um exemplo bonito porque, assim, ó, Maria se tornou grávida antes do casamento. Pela lei judaica rígida, ele teria que chutá-la e deixar ela nas raias e ela ser apedrejada, morrer apedrejada. Ele foi companheiro, ele não foi machista, não foi autoritário, ele foi companheiro. Quando Maria e José estavam no risco do Herodes, ele fugiu e tudo, foi companheiro, né? Então, assim, esse é o principal. O machismo podia ter matado Jesus Cristo, né, Frei? Também, importante, Maria, importante isso. Flávio, querido, ainda bem que você conseguiu voltar, porque a gente quer te escutar sobre todo esse tema, né, a partir das tradições aí de matriz africana. Então, por favor. Primeiro eu queria aproveitar o gancho que eu ia começar a minha fala é a fala do Caio. Quando um dos nossos morrem, os nossos atabaques se silenciam para aquele ancestral. Então, para nós, povos de matriz africana, né, porque nós nos consideramos povos porque o conceito religioso nos abarca, mas nos reduz. Então, nós temos uma concepção de vida que não se faz nesse contexto somente físico, né? Então, para a gente, território é territorialidade. Eu encontro Oxóssi na roça, dentro do candomblé, naquele assentamento biomítico, mas eu encontro Oxóssi na mata, onde eu busco o sagrado, onde eu vou buscar a medicina de Ossan que mora junto com Oxóssi. Então, para a gente, esse contexto é realmente muito triste, claro, mas e muito violador. Né? O contexto da pandemia é muito violador. Para nós, povos de matriz africana, não se fica uma pessoa à porta das nossas UTTs com fome. Quem tem fome tem pressa. Nós acolhemos, trazemos para dentro. É nesse contexto familiar que se dá a tradição de matriz africana. Então, para a gente, hoje, não ter as nossas atividades é nos preservar para que os nossos atabaques não silenciem e que a gente ecoe a voz dos nossos ancestrais que resistiram, não só uma pandemia como essa, mas resistiram ao holocausto da escravidão. Nossa tradição hoje ela só existe quando que a gente resistiu ao holocausto da escravidão. E o processo histórico do colonizador nos aponta diariamente o racismo. Quando a gente olha para os números do Covid e percebemos que a maioria da população que morre é uma população preta, a maioria da população que não está vacinada ainda é uma população preta, majoritariamente preta não está vacinada, mas também é a maioria que sai para trabalhar. Então nós, povos de matriz africana, nos posicionamos diariamente a favor da vida, a favor daquele que é para a gente, desse sopro que o Olorum, que o Olodumare, o Deus da criação, nos trouxe. Então esse Deus, para uns, na sua denominação religiosa, no meu povo, que é o povo Yorubá, eu chamo de Olorum, no povo Banto a gente chama de Zambi, esse Deus da criação
nos traz a vida, esse sopro da vida, que é o que hoje é afetado, né, gente? O pulmão. O pulmão é o centro da pandemia, né? Então é aonde sai o sopro. Então, eu sou a favor da reabertura de templos religiosos, eu vou contra o nosso dogma religioso, o nosso dogma tradicional, que é esse sopro da vida. Nós morremos e renascemos na tradição diariamente. Então, para que a nossa tradição se mantenha, para que o nosso povo se mantenha vivo, nós, povos de tradição, hoje, as UTTs que estão tendo atividade, a única atividade é acolhimento de alimentos para matar a fome dos seus. Infelizmente, nós temos dados estatísticos que falam isso, né, gente? Mais de 50% da população hoje está em insegurança alimentar. Nossa tradição ela é baseada no alimento de qualidade e de quantidade para todos e todas. Então, quando eu penso no contexto da pandemia, eu penso que para hoje, para que meu atabaque não se cale, eu hoje não vou me calar, porque, como o Frei Gilvander disse, nós estamos no processo de denúncia, para que a gente anuncie a vida posteriormente, para que as vidas não sejam ceifadas por essa pandemia. Hoje, eu sou de Contagem, né? Então, infelizmente, na terça-feira, essa também foi pauta da plenária dos vereadores de Contagem. E eu só tive uma única vereadora contra a reabertura dos templos religiosos. Como a Bela disse no início, teve uma grande movimentação dos neopentecostais para o retorno das atividades religiosas. Então, hoje, dizer isso é muito doloroso, porque Contagem hoje está com 97% dos leitos de UTI ocupados. Então, estamos em alerta vermelho de UTI. A gente não tem mais poucos... Contagem está na iminência de colapso do kit de intubação, né? Assim como foi anunciado já pelo Hospital Municipal, que a gente está em colapso do kit de intubação. Então, hoje, não defender o retorno dos templos é dizer que eu defendo a vida. É dizer que eu preciso dessa vida para renascer. E é uma vida para a gente, como a Bela disse, nós, povos de tradição, nos cumprimentamos, encostando a mão um no outro, nos abraçando. É a cabeça que vai ao chão em reverência àquele sagrado. Então, essa cabeça que vai ao chão precisa estar com o sagrado também saudável. O abraço ao meu pairocco, uma árvore centenária para os nossos povos do Iorubá, é mediado nessa ligação humanos e não humanos, né? Então, para que a gente consiga sobreviver, como sobrevivemos ao holocausto da escravidão, fechamos as portas dos nossos terreiros, das nossas roças, dos nossos baquices, para que logo mais nos abracemos e agradecemos ao Obaloaê, o Senhor que traz a doença, mas também o que traz a saúde, o Senhor da terra, aquele que o sol brilha e a gente grita Atotô, que é o silêncio. A gente pede silêncio porque o rei está na terra. Então, como o Vladimir acabou de colocar no chat aí, um país que tem mais de 300 mil mortes e pede reabertura dos templos, desconhece o princípio básico da fé, que é ser único. Deus, como diz o Frei Gilvander, está em nós. Eu venho de uma tradição cristã, antes de ser povo tradicional de matriz africana. Então, parte do que sou hoje também constitui dos movimentos sociais. E é esse movimento social que nos abraça no seio da SEBS, me ensinou que o Deus vivo está em mim. Não está no espaço físico da igreja. Não está no espaço físico dos templos. Acho que, pontualmente, Bela, Caio e Frei Gilvander, é dizer que para a gente hoje, povos tradicionais de matriz africana, fechar os nossos terreiros é um sinônimo de resistência para que a gente possa resistir frente a uma pandemia que está realmente matando os nossos. Que os nossos atabaques não toquem, não se calem, e que a gente toque a xexê, que é o ritual fúnebre. Mas que a gente toque um xirê, que é dançar em alegria. Eu acho que não sei se eu consigo contemplá-lo. Maravilhoso. Vamos acontecer que a gente possa se alegrar em breve. E o Flávio, ele traz essa questão, né, assim, de que o genocídio que a gente está vivendo no nosso país, ele é um fato histórico de mais de 100 anos, de 200 anos, de 300 anos, para as tradições e os povos de matriz africana, né? Então, ter a sabedoria
do momento de proteger a vida, de proteger o fundamento, né, da vida, é muito, muito importante. Então, sua fala foi perfeita. O Frei estava querendo comentar, né, Frei? Não, Flávio, que maravilha sua sabedoria. Jesus Cristo, quando via a sabedoria das pessoas simples, ele ficava assim: Deus, eu te agradeço porque escondeste essas coisas aos poderosos e as revelaste aos pequeninos. Mas ouvindo você, Flávio, me dá vontade de encontrar cara a cara assim, com esses líderes religiosos que eu considero falsos, sejam padres ou pastores ou leigos, né, defendendo a abertura dos templos, de fazer os cultos, porque está comprovado que a aglomeração, seja ela religiosa ou não, dissemina, aumenta a Covid na situação, mata mais. Então, significa matar a vida. Então, eu queria perguntar, eu queria que eles demonstrassem se o interesse deles, ao defender essa tese de abrir os templos, se não é um interesse econômico para acumular dízimo e riqueza. Segundo, eu queria perguntar se eles estão junto conosco, forçando para fazer o impeachment de Bolsonaro, pressionando o Supremo para julgar os crimes que o antepresidente já cometeu, ou se eles estão aplaudindo o Bolsonaro, porque aí também não tem base. Né, Bela? Então, dependendo dessa fala do Frei, velho, pessoal, um minuto. Mas, claro, Flávio, pode falar e depois eu vou fazer uma pergunta para o Caio, que a gente já vai caminhando para o encerramento também. Pode dizer isso, o Frei, é estar de frente a frente a um processo mercadológico que nós sabemos que o mercado ele está realmente gritando por isso, e nós queremos saber se essas pessoas que pedem hoje a abertura das igrejas estão brigando por vacina para quem está na linha de frente. Eu quero saber, eu sou professor, quero voltar para a sala de aula, sim, quero abraçar os meus alunos, eu quero abraçar as demandas que emergem na sala de aula, mas eu preciso que a vacina chegue aos nossos grupos. No caso dos nossos povos de matriz africana, as nossas líderes religiosas não estão no grupo prioritário. E o nosso rito é totalmente do toque. Eu não posso, a gente não faz nenhum rito, porque para a gente a água é vida, né? A água é um culto. A gente não faz nenhum rito sem a água, a gente não faz nenhum rito sem o toque ao Omorixá, ao Filho de Santo. Então, sem o toque, como eu vou fazer um rito que é emergente de vida? Nós cultuamos os ancestrais, mas eu espero que a gente não cultue ancestral que sejam ceifados pelo coronavírus. A gente não quer essa ceifa, né? Eu quero só um minuto, só para aproveitar a fala, agradecer que uma parte da minha formação está acompanhando a live, que acho que o Frei Giovana deve conhecer, que é o Marcelo Moutinho, foi leigo camboniano, né, que trabalha na APAC, e aí está aqui hoje. É importante pontuar isso, porque nós somos formados por homens e mulheres que defendem a vida. Nós, povos de matriz africana, só podemos ser o que somos hoje, porque nós somos a concepção de diversas mãos. Como a concepção cristã diz, né? A concepção através do barro, que para a gente é um barro da criação de Nanã, a gente só pode ser realmente constituído quando as mãos nos moldam e que a gente caminhe junto. Lindo, lindo, Flávio. E é muito importante saber reconhecer aqueles que pavimentaram o caminho para a gente passar. Então, muito bonito isso também. Caio, já estamos caminhando para o finalzinho da nossa live e vai caber um pouco a você também trazer talvez uma síntese desse debate e o que você espera, né, que os grupos religiosos, né, que tenham esse fundamento de proteção da vida construam, e o que vocês estão fazendo nesse contexto da pandemia, né? Qual que é o papel da fé nesse contexto? Então, Bela, primeiro, grato pelo debate, assim, muito bom, é um aprendizado grande ouvi-los todos, e eu acho que o que é fundamental nesse momento é a fé que resiste, é a fé como resiliência, né? A fé como um ato de resistência ante aos poderes da morte, né? E aí eu também quero complementar, viu, Frei Giovana, que assim, a gente sabe que tem líderes religiosos que são picaretas, mas infelizmente também tem líderes religiosos que
são mal informados, foram lubrificados por outros líderes religiosos, né? E lembrar também que há muita liderança religiosa morrendo, especialmente entre os evangélicos, né? Por exemplo, no Mato Grosso, apenas no estado do Mato Grosso, 60 pastores da Assembleia de Deus morreram no mês de janeiro. 60 pastores, né? Então ele está falando de muita gente, né? E para além disso, às vezes o líder religioso ele sofre opressão dos membros da sua igreja. A gente tem casos de pastores que foram demitidos de igrejas de perfil mais congregacional, porque eles não queriam reabrir os templos e a membresia chamou eles de vagabundo e deram as contas do pastor. Olha que loucura. Nós tivemos recentemente um caso de um colega nosso que, infelizmente, cometeu suicídio diante de toda a pressão que ele sofreu da sua comunidade de fé, né, e dentro da sua própria denominação religiosa, né. Existe uma série de outros elementos aí, né, que aí evocam essa dimensão desse conservadorismo que avança não apenas no campo dos evangélicos, mas em toda a sociedade, né? E nesse sentido, todo esse discurso belicista, belicoso, esse discurso agressivo do conservadorismo político, né, aliado a discursos, ora relacionados à religião ou não, o nosso lugar é o lugar da resistência, é o lugar daqueles que entendem que só é possível vivenciar a fé quando a gente se opõe objetivamente ao mal e à maldade. Nós fazemos parte atualmente, Bela, de uma série de organizações evangélicas que se mobilizaram denunciando esse absurdo da abertura dos templos, né? Nós fizemos abaixo assinado uma petição que foi inclusive enviada ao STF de mais de 40 organizações evangélicas, né? Também o CONIC esteve junto com a gente e várias igrejas locais e várias lideranças de teólogos estiveram junto com a gente nesse manifesto que foi publicado e foi enviado ao próprio STF para que fosse apreciado no momento do julgamento, que graças a Deus essa sandice da ANAJURE, essa associação de juristas cristãos, né, cristãos evangélicos, graças a Deus essa sandice não foi à frente. Então eu acho que essencialmente agora o nosso lugar é o lugar do cuidado, o lugar do amor, o lugar do afeto, de cuidar dos pobres de Deus, cuidar das famílias que estão desassistidas, porque não é inacreditável achar que com R$600, aliás, agora muito menos do que R$600, você pode sustentar um lar. Uma crise sindêmica nunca experimentada em nosso tempo, né? Então eu acho que, sobretudo, assim, o nosso lugar hoje, o nosso lugar enquanto religiosos, enquanto gente que ama o nosso povo, apontar para essa fé cidadã, essa fé que não acolhe esses discursos de morte, esses discursos de intolerância, né? Eu olho hoje especificamente e oro especificamente pela maioria dos evangélicos, né, que são de igrejas pentecostais e neopentecostais. Hoje a gente tem encontrado, na realidade, vários pastores nessas pequenas comunidades passando fome, né? Vários dos membros dessa igreja morrendo. E assim, o nosso local, qual tem sido? Uma política que despreza essa situação calamitosa. Então, acho que aqui o meu amigo Júlio Oliveira, pastor da comunidade batista lá de São Gonçalo, está aqui junto com a gente, pode dizer isso, porque ele é um pastor atuante, um pastor que tem se envolvido com comunidades, né, e especialmente criado um espaço, uma igreja que é acolhedora, né, que o nosso lugar, o único lugar, é essa fé que resiste aos poderes da morte. Eu acho que é esse o ponto pacífico que nós podemos compreender. E aí cada um, seja a partir das religiões de matriz africana, seja a igreja católica, sejam os evangélicos, sejam os espíritas, né, sejam os budistas, a fé que se expressa vida, a fé que expressa a bondade, essa fé que está conectada com algo que é excelente e algo que transforma e gera vida e vida em abundância. Lindo. Colocou aqui, a gente teve várias pessoas que acompanharam, né? O Marcelo Moutinho colocou fé como um ato de coragem. E o Vladimir falou amor em ato contra as forças da morte, né?
Eu acho que a gente sai daqui com muita força que vem sustentada dessa fé e dessa resistência milenar contra o genocídio do nosso povo, que se fundamenta muitas vezes num discurso que manipula a fé em nome do dinheiro, em nome do poder e das instituições, e isso nós não podemos permitir de forma nenhuma, né? Vamos estar fazendo a luta na Câmara Municipal para que não avance esse debate, para que a gente consiga observar o distanciamento social e mais, com o direito das pessoas estarem em casa sem ameaça de despejo e sem sentir fome. E aí aproveito o final aqui da nossa live para dizer que, para acompanharem, né, porque hoje o pessoal entrou no STF com um pedido, né, para que sejam considerados inconstitucionais os despejos no contexto da pandemia. E assim a gente espera que avance, que prospere esse debate. E também dizer que nessa semana nós lançamos um abaixo-assinado e vamos lançar um projeto de lei para a criação da renda emergencial em BH. As pessoas têm que ter o direito de ficar em casa, com alimento, com segurança, sem serem obrigadas a ir trabalhar na rua e se contaminarem por esse vírus, né? Acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora é dar de comer, cuidar uns dos outros, nos unir nessa luta para avançar. Tem um abaixo-assinado já no nosso Instagram, vocês podem buscar e compartilhar com o máximo de contatos para a gente, quem sabe, chegar até 100 mil assinaturas aqui em Belo Horizonte. Queria passar, então, para uma palavra final, uma saudação final. Frei Gilvander. Como palavrinha final, primeiro, acho que assim, a gente tem que, para defender a vida, a gente tem que defender as condições objetivas que viabilizam a vida. E hoje está comprovado que, enquanto não tivermos vacina para 100% para os 203 milhões de brasileiros, né, nós vamos ter que manter, de muitas formas, esse distanciamento social e corporal, e já está demonstrado por muitas pesquisas, tal que, às vezes, uma pessoa com coronavírus em uma aglomeração, seja num culto religioso, numa celebração religiosa, numa missa ou numa balada, uma pode passar o Covid para outras 50 ou 100 pessoas. Né? Isso não pode. Segundo, eu acho que lá na Bíblia, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, fala assim, olha, tem momento para nascer, para morrer, para amar, para brigar, para fazer a paz, fazer a guerra e tudo. Eu intuo que o momento agora é da gente colocar em prática um ensinamento que está no Evangelho lá da Bíblia também, dizendo assim, ó, se você quiser rezar, orar, não vá no templo publicamente, como se fosse um fariseu, para ficar se mostrando
de matriz, seja africana ou dos povos originários, todos isso aí vão nos ajudar a gente superar essa noite escura do capitalismo, dessa política de morte genocida e também essa política de tremenda devastação ambiental. E acreditemos que a luz e a força divina está em nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. Então, cuidemos do templo que somos nós, cuidemos dos templos que são as pessoas. Não deixemos morrer e lutemos juntos por vacina já, rapidinho. Por aí. Brigadão, Bela, Caio, brigadão. Flávio, que maravilha. Que beleza, Frei. E vamos com solidariedade e luta por justiça. Flávio, dá uma palavrinha final para a gente fechar. E já puxa aqui o encerramento dessa nossa live, que foi tão importante, tão bonita. Aprendi muito com vocês hoje. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, em nome do Força Pótima, dizer que é um compromisso do Força Pótima, uma luta pela vida, pela alimentação de qualidade, uma tradição que alimenta e não violenta. Esse lugar que a gente está hoje com o país, com insegurança alimentar, nossa luta por um alimento de qualidade será cotidiana, como sempre foi. A nossa luta só aumenta e a gente ganha mais gás. Então, hoje, quero agradecer a esse momento, mas dizer que é um momento, como o Frei disse no início, é um momento de denúncia para que a gente possa anunciar bons frutos futuros. Então, que a gente construa realmente elos a favor da vida, a favor de toda a forma de vida e de denúncia contra toda forma de preconceito. Contra toda forma de preconceito contra a mulher, que o feminicídio cada dia aumenta mais, a violência contra a mulher nessa pandemia aumentou em números gritantes. Então nós precisamos discutir também a PL, né, gente, que está denominada aí Bolsa Estupro. A gente precisa discutir como isso vai afetar os direitos das mulheres, a gente precisa discutir como isso vai afetar o direito da juventude. Então, a pandemia traz aí várias portas e várias mazelas, ou melhor, exibe várias mazelas que já existem na nossa sociedade. Então, eu peço a Goa, a Iemanjá, o Vinté, a minha Ialorixá e a Beata de Iemanjá, a Aure, minha mãe, que ela mesma, nossa grande ancestral, possa dar seguimento, uma cabeça boa aos nossos governantes, aos nossos militantes, para que a gente, sim, defenda a vida e vida em abundância. Vacina já, e que a gente logo possa fazer uma live para comemorar a vida, não para simplesmente defendê-la, porque a nossa defesa... Isso mesmo. Vacina já, comida no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro. Obrigada, Frei, obrigada, Caio, obrigada, Flávio. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês estejam bem, que esse debate aqui tenha trazido mais esperança e força para a gente cuidar desse nosso templo, desse nosso axé, que é a nossa vida, que é onde também toda a espiritualidade está. Então vamos que vamos. Um beijo grande, gente. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.